outra atividade profissional. Você tem que mudar a tua postura. Essa postura que não é figura, que não é visível, que não é material, é que a tua mãe vê em você e gostaria que você mudasse. Então ela também não entende, então ela acha que é mudando a aparência, mudando a profissão. Quando você mudar, você muda também nela, porque o paradigma se quebra quando uma pessoa quebra. Não precisa que todos quebrem. Você tem a possibilidade agora de fazer a mudança, mas ela vai começar por um ponto muito importante. É como, eu não sei, eu nunca fiz tricô e crochê, mas me parece que tem um ponto de partida e que se não amarrar aquele ponto vai desviar tudo, né? Então amarra esse ponto aonde? Na tua decisão de viver a tua vida. Você vivendo a tua vida, você vai ser feliz. E a tua felicidade vai fazer a felicidade da tua mãe, independente do que você escolher. Agora, se você quer fazer a vontade dela, agradar ela, você vai se tornar uma pessoa infeliz. E uma mãe não é feliz vendo um filho infeliz. Então serão dois infelizes. Portanto, é preciso pensar nisso. É preciso avaliar mais profundamente a questão, não superficialmente. Fazer a vontade dos outros é a pior das escolhas. Obviamente que de vez em quando a gente vai fazer um mimo, como se diz, para os outros, né? Não custa fazer um agrado. Eu não gosto de visitar lá meu parente X, mas eu de vez em quando faço um sacrifício, eu vou lá, ele fica feliz. Por mais que eu me sinta desconfortável, eu vou fazer um agrado, mas é momentâneo, é uma coisinha assim de alguns minutos, algumas horas. Às vezes um dia, dois, dependendo do caso, mas não a vida toda. Nós temos uma vida curta em relação à alma, que é eterna. Uma vida de... Cada um tem lá o seu plano, às vezes até morre antes de nascer, mas vamos supor que seja lá 50, 80 anos, 90 anos, né? Não é muita coisa. Não dá para perder uma vida. Faça aquilo que te faz bem, desde que seja lícito, porque tem gente que gosta de fazer aquilo que não é lícito. Aí é uma tendência ao crime, ao erro, ao fracasso. Porque nós nascemos também com as tendências. A pessoa que tem um vício lá de uma vida passada, a pessoa que numa vida passada roubou, que matou, ela tem dentro dela ainda essa tendência, assim, ela precisa curar isso. Vai aparecer oportunidades, ela vai ter que ser forte, porque são as provas a serem vencidas na existência atual. Precisamos vencer essas provas. Mas fazer algo que faça bem para nós, dentro daquilo que é considerado lícito, ético, moral, é não só o melhor, eu diria que seria quase que a obrigação. As pessoas dizem, mas eu sou egoísta, vou só pensar em mim. Não. Você não é egoísta quando você pensa em ser a tua melhor versão. Porque se você for o melhor, dentro das possibilidades que você tem de ser, você vai também agradar os outros, vai ajudar os outros, vai estar sempre disposto a fazer algo para os outros, porque você está pronto. Você está inteiro. E quando nós estamos inteiros, nós podemos ceder parte da nossa energia, do nosso conhecimento, da nossa disponibilidade, do nosso trabalho, porque nós temos sobra. O problema é quando a gente está pela metade ou menos que isso. Então nós não conseguimos doar nada. Então aonde está o egoísmo nessa situação? Não.
Egoísmo é quando você tem o suficiente e subtrai dos outros algo que você não precisa e vai fazer falta para o outro. Isso é egoísmo. Eu não vou ficar dando exemplo aqui, porque isso vocês podem avaliar. Mas egoísmo é outra história. Então, esta questão que foi me trazida aqui, ela faz refletir em muitas situações para cada um de nós. É difícil que tenha alguém que não tenha passado por alguma situação similar. Talvez não com a mãe, com o pai, mas com outra situação, com o marido, com a esposa, com os filhos. Nós não devemos entrar em confronto, em discussões, eu já coloquei isso tantas vezes. Mas não devemos ser submissos. A submissão, por isso o título do tema de hoje, né, do áudio. A submissão. A submissão não faz parte do plano divino. Não está incluída, é uma escolha. Uma escolha de quem se submete por conta própria. E às vezes é uma imposição do outro sobre nós. Quando alguém nos força a submissão, mas daí é uma escolha você se submeter ou não. Aí você tem que resistir. Quando vem de fora, não é justo, não é lícito, não está no plano divino, então não aceite ser submisso. Existe o respeito, que é outra coisa. Respeito não é submissão. Se é uma autoridade, se é uma lei, não é justa. Quantas vezes acontece? As leis dos homens não são justas. Na maioria das vezes elas são parciais. Mas a gente aceita, por quê? Porque não tem, primeiro porque não tem outra alternativa. E também, segundo, pelo respeito à autoridade. Fazer o quê? Quando a gente entende que, às vezes, uma injustiça cometida pelas leis humanas, ela está realmente fazendo a justiça divina. Então, às vezes, aquela injustiça aparente não é injustiça. Ela está corrigindo algo de uma vida passada, onde a pessoa foi beneficiada de forma equivocada, em prejuízo de alguém. E agora, através de uma injustiça aparente humana, você faz a justiça divina, você faz o ajuste, o equilíbrio energético. Coloca-se a frequência no ponto. Isso acontece muito. Por isso não há, nunca e nem haverá, jamais, nem vítimas, nem algozes, até porque tudo é uma encenação. Mas aquele que é a vítima de hoje foi o algoz de ontem, eu já coloquei isso tantas vezes nos textos, nos áudios. A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Mas isso é tão certo que não precisa nem discutir. Basta entender a vida, ou então lembrar das vidas passadas, de uma forma ou de outra, a gente consegue às vezes acessar, né? Tá tudo certo. Espero que essa pergunta esteja resolvida para a Esther Paz, que fez a pergunta lá na minha página de Facebook, no texto de quarta-feira, agora no dia 3. Né? Eu queria ainda complementar aqui, porque também tem naquele texto uma outra pergunta, que essa pergunta já me é feita centenas de vezes. Eu já fiz texto, já fiz áudio sobre isso. A escuridão dos 3 dias, os apagões. Eu acho que esse tema já devia estar resolvido, mas insistem em trazer, não sei se não lembro, não sei se estão com medo. Ninguém sabe o que vai acontecer, porque tudo é de acordo com a necessidade dos ajustes finais da transição planetária. Muitas profecias, inclusive essa da escuridão, ela é muito antiga e nós recebemos as informações há uns 7, 8 anos atrás já,
que a linha de tempo da Terra foi mudada em 2010 e ela é definitiva, nada mais vai poder mudar, porque agora, no plano mais elevado, tudo já aconteceu. Só nós não ainda vimos o resultado. Mas já terminou o jogo e quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Nós vamos saber mais adiante. Então a gente fica na expectativa porque não recebemos a informação de quem ganhou do jogo. Então, a linha de tempo da Terra já está definida. Não vai haver Armagedon. O que é Armagedon? É um resumo de uma palavra de algo catastrófico. Não vai haver nada catastrófico além daquilo que já conhecemos como catástrofes. A transição da Terra vai ser o mais suave possível. Esta é a informação. Pode haver apagão? Pode. Escuridão? Que escuridão? Como é que vamos ficar sem o sol, sem isso, sem aquilo? Não vejo isso. Apagão que eu já coloquei várias vezes na minha interpretação daquilo que eu recebo, que ninguém me passa aqui por escrito e assinado embaixo. Nem datas, nem situações. A gente precisa entender as mensagens que vêm para nós, que elas não são assim como as pessoas imaginam. Não tem ninguém aqui meditando para escrever, nem falando no meu ouvido. Eles me mandam imagens, situações, que às vezes a gente interpreta muito próximo daquilo que realmente é, e às vezes até alguma interpretação pode não ser tão correta, mas a gente tem uma noção. Então a minha interpretação quanto aos apagões ditos, a escuridão, eu entendo que haverá sim alguns momentos que se desligar os sistemas para reiniciar os novos sistemas. É assim que funciona em qualquer programação. Se você tem um computador, se você tem um programa, se você tem qualquer coisa que você trabalha, uma plataforma de trabalho na informática, quando você vai fazer uma atualização, não precisa nem substituir o programa. Você precisa, depois de instalado, reiniciar. O que é? Tem que desligar e ligar de novo. Então as comunicações estão na mão dos escuros, da Cabala Negra, dos Illuminati, dos dominadores do mundo, do DS, né? A gente sabe o que é o DS. Nós vamos, talvez, precisar desligar, não nós, né? Mas quem está no comando do plano divino vai desligar. Porque se toda a comunicação está na mão daqueles da não-luz, e as novas comunicações vão trocar de mão, talvez tenha que desligar os satélites, né? Lá dos danadinhos. Existem já os satélites prontos que vão substituir esses que estão em uso hoje. Está tudo pronto. Quando vocês veem aquelas fileirinhas de satélites à noite, todo mundo sabe. É o sistema Starlink. Foi criado pela Aliança da Terra para substituir as comunicações. Tudo. Internet, redes sociais, sistemas de comunicação. Aí quem não está atrelado à nova energia da Terra vai ficar sem nenhuma possibilidade. Porque não há humano algum que possa mudar o plano divino. Ou está de acordo com o plano divino, está fora do jogo. Isso está para acontecer muito em breve. Provavelmente, este ano ou ano que vem. Não vejo passar de 2 anos. Talvez passe. Mas você passa também, mais 1 ano, 2, né?
A gente sabe que as coisas estão finalizando. Datas não são importantes. Importantes são os fatos e aquilo que nós vamos precisar entender e ver e acontecer. Então, se houver um apagão das comunicações, não precisa necessariamente apagar a energia elétrica, vai faltar luz, vai faltar alimento, vai faltar não sei o quê. O que vai faltar? Vai faltar aquele sistema bancário, isso é fato. Você está viajando e para todo o sistema, você está sem o cartão de crédito porque ele não vai funcionar. Você não pode fazer Pix, não pode fazer nada porque está tudo fora. Então é bom que se você vai viajar, tenha uns troquinhos pelo menos para abastecer o teu carro para chegar em casa, né? Ou então chegar aonde tem que chegar. Isso é até recomendável, sim, mas é uma coisa natural. Agora estão dizendo, estoque alimento. Poxa, se as pessoas fossem estocar alimento, desde que começaram essa narrativa, que eu acho que são os escuros que inventaram isso para assustar as pessoas, e as pessoas do bem acabam comprando a narrativa, achando que é um favor que estão fazendo. Já pensou quanto produto já teria estragado? Vai ficar comendo coisa velha para não jogar fora. Todo mundo tem um pouquinho na sua despensa. A maioria tem por uma semana, 2 em casa. Se não tem uma coisa, tem outra. Os mercados têm alimentos para toda a população para 60 dias. Claro que algumas coisas terminam numa semana, em 3 dias. Mas você não tem uma coisa, come outra. Será que as pessoas não entendem isso? Ah, mas se não tem comunicação, os mercados não vendem. Ah, aquele mercadinho da esquina te conhece, vai anotar lá no caderninho. E depois tu vai lá e paga. Não vai deixar você passar fome. E outra, se você tem alimento em casa, tudo para. Os mercados param porque não podem vender. Nada. E aquele vizinho teu, aqueles outros que não sabem disso, estão sem comida. Você vai deixar ele morrer de fome? Você vai repartir o que você tem. Ou então você não é cristão, você não vai para Nova Terra. E daí? Vai resolver o problema? Aonde está a lógica disso? Lembre-se que o plano divino é lógica. Tão lógica que é fácil de entender. Até um analfabeto entende. Então haverá sim reset dos sistemas, com apagão, sem apagão. Nós vemos o sistema financeiro já mudado de uns anos para cá. E logo vai terminar e nós vamos ver que tudo ficou melhor. Sem problema. Né? Não haverá fome porque eles estão querendo sim acabar com os alimentos. Ah, é contra o agro, é contra a produção, é contra a indústria, é contra isso, é contra aquilo. Vou achar que vai dar onde o alimento? Vai dar não. Ah, tá pendurado ali nos fios de luz da rua, não precisa plantar mais, vou comer lá. Ou no mercado, mas onde é que vem o produto? Isso é uma estupidez, mas enfim. O plano divino não vai permitir isso. Não há Armagedão. Vai passar fome aquele que tem o karma de passar, com alimentos faltando ou sobrando para o mundo. Vai ficar na dificuldade aquele que precisa ainda fazer a última lição, independente de tudo. Então, por favor, eu não vou ter paciência de responder essas perguntas novamente, porque já foram repetidas exaustivamente. Ou você confia no plano divino, ou você está ainda vibrando no medo. E se você vibra no medo, você está ajudando exatamente aqueles que você mais precisaria ajudar a remover, que são os teus dominadores, os teus algozes. Vamos manter a energia, manter o foco, porque a frequência mais elevada dissipa o resto que ainda falta dissipar daqueles que se comprazem na não-luz. Eu acho que
o Criador não tem nenhum plano de dizer assim, vai faltar alimentos, vai faltar energia, vai faltar água. E aquele que não precisa passar pela dor? Será que nós entendemos a lei divina ou não? Aquele que não tem a dívida, não tem o karma, vai passar pela dor por quê? Onde está a justiça desse plano divino? Se assim fosse. Obviamente que não pode ser assim. Então, que esteja dito, espero pela última vez, para não acreditar nessas narrativas que trazem medo. Eu nunca recebi uma informação, mesmo que subliminar, que possa trazer medo, que ela venha da luz. Não. A luz não, dentro da luz, não existe medo. A luz é amor. Amor não tem espaço para medo. Medo é a ausência de confiança de amor no plano maior. Precisamos compreender isso. Ou então vai sofrer. Vai sofrer por escolha própria. Não tem problema. Talvez ainda tenha que curar essa falta de confiança em si mesmo e no plano maior. Existia a possibilidade do Armagedão, sim, antes de 2010. Aí existia a possibilidade do arrebatamento. Veja bem, as pessoas falam, vai haver arrebatamento, porque foi falado. Se não fosse mudada a linha de tempo do Armagedão para uma linha de tempo pacífica, suave, tranquila, haveria sim o arrebatamento antes de haver as desgraças finais, ali nos momentos anteriores às desgraças finais. Existem naves para colocar 1000 vezes a população da Terra dentro delas em questão de segundos. Não precisaria tantas, bastaria algumas apenas. E chega ali e faz o arrebatamento. As pessoas que não teriam que passar pelas tragédias finais, pelo Armagedão, seriam recolhidas para as naves até que a Terra se acomodasse e depois poderiam voltar, né? Em uns, sei lá quantos tempos, né? Alguns séculos também, não importa. Tudo estava programado. Qualquer possibilidade não está jamais fora do plano divino. O que mais que nós precisamos dizer aqui para que as pessoas elevem a frequência? Porque é exatamente esse o medo dos nossos dominadores, que a humanidade eleve a frequência, aí eles se dissolvem mais rapidamente. Eles precisam manter a frequência baixa da humanidade para conseguir uma sobrevida, nem que seja por mais pouco tempo. E é o que eles estão tentando. E às vezes eles usam as pessoas do bem para divulgar as notícias que metem medo. Prestem atenção sempre no conteúdo energético, na frequência de cada informação. Você só depende de você para ascensionar, não depende de ninguém. Então onde é que está o medo? Terceirizar o medo. É como a pergunta primeira desse tema de hoje. Fazer algo para agradar os outros. Nós fazemos as coisas para os outros, não para nós. Faça por você. Eleve a tua energia. Contribua de um modo mais feliz também para você e para os outros. Então agora eu vos deixo, porque o tema já foi longe demais. E como sempre, um abraço de luz em cada um que ouve esse áudio. Namastê. E meus amados.